Rua Joaquim Nunes, 244, Camboriú, Santa Catarina. Apoio Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Gideões Missionários da Última Hora. Participe da Tarde da Bênção e da Vitória no Templo Sede da Assembleia de Deus de Camboriú. Todas as quartas-feiras às 16h30. Venha buscar seu milagre e ter a sua vida abençoada. Uma tarde de louvor, palavra e oração por cura, libertação e vitória. Tarde da Bênção e da Vitória no Templo Sede da Assembleia de Deus de Camboriú. Rua Joaquim Nunes, 238, Centro. Todas as quartas-feiras às 16h30. Nossa igreja está de braços abertos para você. Venha e participe. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. 105,9, a rádio que toca você. Paz do Vale FM. Começa agora o programa Teologia em Foco. Uma análise dos assuntos do cotidiano sob a ótica teológica. Apresentação: Presbítero Eliezer Koenig. E análise do pastor Lucier de Freitas e Felipe da Silva Lima. Boa noite, muito boa noite. Está começando mais um programa Teologia em Foco pela Rádio Paz no Vale FM. Fique ligado com a gente até às 21 horas. O programa Teologia em Foco tem uma visão teológica das questões diárias. Na apresentação, este que vos fala, seu amigo de sempre, Presbítero Eliezer Koenig. Participação e comentários. Hoje, na presença aqui nos estúdios da Rádio Paz no Vale, a presença dele, nosso querido professor Dr. Armando Taranto. Na técnica de som, sempre ele, Kennedy, nosso amigão Kennedy. Anote aí o nosso telefone WhatsApp da Rádio Paz no Vale FM, 3365-4090. 3365-4090. Mande a sua mensagem e participe conosco. Também pela página no Facebook, transmissão ao vivo. Anote aí, Rádio Paz no Vale. Uma boa noite aos nossos queridos amigos ouvintes da Rádio Paz no Vale FM. Uma noite chuvosa aqui na cidade de Camboriú. E eu estou aqui com o pastor Dr. Armando Taranto. Uma boa noite, pastor. Pai do Senhor, Eliezer. Pai do Senhor. Pai do Senhor Kennedy, Pai do Senhor a todos os nossos irmãos ouvintes da Rádio Paz no Vale. Hoje nós vamos tratar de uma temática bem interessante. Vamos falar sobre caráter e carisma. As aparências enganam. Promete, né? Um tema muito sugestivo e também atual, né? Para os dias de hoje. Vamos ver qual é. Falou, já deu aqui um spoiler, né? O Kennedy já falou sobre os coaches, né? Nós vamos ver também as características de uma pessoa carismática, né? Não há perigo nenhum de ser carismático, né? O problema é usar carisma para o engano, né? Esse é o problema. Aí é que mora o perigo, né? Exatamente. Então você que acompanha a programação Teologia em Foco já sabe como funciona. Ligue ou então mande a sua mensagem, interaja na Rádio Paz no Vale FM, 3365-4090, ou pela transmissão ao vivo, página Facebook, anote aí Rádio Paz no Vale. Mande a sua mensagem, tire sua dúvida, mande a sua mensagem, participe conosco. Hoje então vamos, pastor Armando Taranto, nós estaremos aqui abordando a temática As aparências enganam. Isso. Né? O carisma versus o caráter. O caráter cristão é algo muito forte e você pode estar então aí participando conosco. Nós temos então a primeira pergunta, pastor. Nós vamos aqui estar abordando algumas perguntas. Pastor, antes de tudo, carisma e caráter. Isso é uma coisa bem distinta ou é meio parecido? Como o senhor define isso? Nós vamos começar pelo início, né? Pelo início. Vamos começar com um texto bíblico. Isso. Para a gente, nós vamos tecendo aqui a nossa ideia, o nosso pensamento em cima de um versículo bíblico. Primeiramente, vamos entender o que é caráter, para depois a gente ver o que é carisma. Então, eu queria compartilhar com os irmãos, se puderem, que estão nos acompanhando.
Jeremias capítulo 13, versículo 23, é um texto que eu gosto muito, que fala: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Nós vemos aqui uma comparação bem interessante. Nós sabemos que o texto foi um texto de Jeremias. Jeremias foi um profeta que profetizou para o Reino do Sul. E ele faz uma comparação, uma palavra de juízo, né? Uma palavra de repreensão, melhor dizendo, para a nação de Judá. Benjamim e a tribo de Judá e de Benjamim, que estavam situadas ali no sul de Jerusalém, né? De Israel, na cidade de Jerusalém, e nos seus entornos ali. E ele faz uma comparação entre o etíope e o leopardo. Ele está perguntando: pode o etíope mudar a sua pele, o leopardo as suas pintas? A pergunta, ela é retórica, né? Ela exige uma resposta. Não tem como, né? O etíope, ele já nasce bem escuro, né? Ele é negro, né? O etíope. E o leopardo já nasce com as pintas. Isso já vem de informações genéticas que estão para além da vontade dele, né? O filho de etíope vai nascer negro também, assim como o filho do leopardo vai nascer com pinta. Então existem algumas questões que são que nós não temos como mudar na nossa vida. E essa questão do caráter, o homem já nasce com o caráter voltado para o mal. E o Jeremias fala exatamente sobre isso. Agora, o interessante, Eliezer, é que ele faz exatamente a comparação de um ser humano, que é o etíope, e de um animal, que é o leopardo. Porque não é por acidente que ele faz isso, ele faz por acaso, ele faz a propósito, né? Porque o etíope representa o ser humano, que é consciente do seu mal, mas mesmo consciente do mal que ele tem por ser um ser humano, né? Nós temos consciência, ele mesmo assim, por si mesmo, ele não consegue mudar as suas atitudes. E a gente não consegue. Né? A gente não consegue mudar o nosso caráter. Daqui a pouquinho nós vamos ver a diferença de caráter, personalidade e temperamento também, que faz bem. Tem que entender essas diversas particularidades do ser humano, da alma, né? E ele, usando o exemplo do leopardo, fala de um animal que é inconsciente. Então são pessoas que moravam lá no reino de Judá, no reino do sul, que alguns tinham consciência de que estavam fazendo a coisa errada, mas não queriam mudar, e outros eram inocentes, eram inconscientes porque não eram ensinados a mudar. Por isso que ele faz essa comparação entre um ser humano e um animal. Um não tem como mudar porque já é informação genética, o outro também não vai mudar por informação genética, mas está aplicando a questão da inconsciência. E hoje em dia também é assim, Eliezer. Existem pessoas que sabem que estão no erro, mas não querem mudar. Porque por si mesmo, às vezes até quer mudar. Ela sabe que precisa mudar a sua maneira de ser, porque o caráter tem a ver com as nossas atitudes, né? Os nossos atos bons ou maus, os nossos bons atos, os nossos atributos bons, né? As nossas atitudes boas. E existem pessoas que querem mudar por si, mas não conseguem. A gente precisa de um auxílio exterior. E esse auxílio está bem aplicado, existe uma solução, né? Às vezes as pessoas pensam, mas eu estou tentando mudar, mas não consigo. Mas Isaías capítulo 1, versículo 17, 18, olha só o que diz: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã branca. Então, só tem uma pessoa que pode mudar a nossa situação. O etíope por si mesmo não pode, nem o leopardo. Mas o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de todo o pecado e transformar o nosso caráter corrompido, que nós herdamos de Adão, num caráter glorioso, que é de uma nova criatura gerada em Cristo Jesus. Então quer dizer que o homem por si só, o caráter dele é voltado para o mal. Naturalmente nós herdamos do Adão isso. Então né? não tem como ele por si só, agora com o auxílio do alto. Mas tem que morrer para nascer de novo, né? O próprio Davi fala no Salmo 51, né, que em pecado me gerou minha mãe. Então nós herdamos um gene do mal de Adão.
Nós não queríamos isso, mas isso está intrínseco em nós, impregnado, né? Nós passamos para a nossa geração futura, infelizmente, através da carne, né? Essa tendência para o mal. Após a queda, o ser humano herdou essa... Após a queda, nós herdamos esse mal, né? Inclusive a palavra caráter, nós estamos falando de caráter e carisma, né? Ela só aparece uma vez na Bíblia. Uma vez só? Só em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Interessante. E diz assim, olha só. Para começar, o caráter, então, caráter é a maneira de ser de uma pessoa que é avaliada pela sua conduta. É a soma das suas qualidades e defeitos morais integrados na sua personalidade. Caráter, então, essa é uma palavra grega que significa imagem. Um reflexo de uma imagem, um caráter. E olha só, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que é o único lugar que aparece essa palavra caráter, né? Diz assim, ele que é o resplendor da glória e expressão, a palavra expressão que foi traduzida para o português, no grego é caráter, né? Então, está falando de Jesus, ele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, Jesus, ele quem olha para Jesus, ele observa em Jesus o caráter do Pai. O caráter né? do Pai. Por isso que ele é o Filho, ele é a expressão de Deus, ele é a palavra de Deus. Então, quem olha para Jesus vê o Pai. Você se lembra lá em João, quando o Felipe pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. Sim. Isso nos basta, né? Rapaz, eu estou há tanto tempo com você não tem me visto. Então, Felipe não observou esse caráter, essa expressão do Pai em Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Né? Vê o Pai, né? Ele mesmo disse, né? Nós somos um, né? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Exato. Então, o caráter muito bem aplicado e feito aqui o comentário, nosso professor Armando Taranto, pastor. Então, a gente fez aqui baseada nessa temática, as aparências enganam. O carisma versus o caráter, né? A gente está comentando aqui sobre carisma e caráter. Então, o que é caráter, o pastor já comentou ali, e o que é carisma, né? Que entrou o carisma. Vamos só terminar aqui essa questão do caráter para a gente entender bem, né? Para deixar bem colocado. Então, o caráter, nós vimos, é a soma de todos os nossos hábitos e virtudes e vícios também. Sim. Eu sempre faço uma comparação que personalidade, por exemplo, vou falar do Eliezer aqui que está do meu lado, né? Sim. Eu tenho o Eliezer que eu vejo e tenho o Eliezer que eu não vejo. Verdade. Né? Só Deus vê. Eu tenho o Eliezer que se expressa. E tem o Eliezer que está ali, né? Que a gente não consegue entender. Então, quando fala do Eliezer, eu estou lá em casa, penso no Eliezer, eu penso naquilo que você expressa para mim, naquilo que esboça, na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, no seu comportamento. Então, isso aí tem a ver com a sua persona, a sua personalidade, né? O seu tom de voz, seu timbre de voz, a sua maneira de se sair diante de um problema, né? Agora, o caráter tem a ver com a maneira que você vai se portar diante de uma dificuldade, de uma situação, né? Se você vai agir para o bem ou para o mal. Muito bem. Então eu costumo fazer uma comparação assim, quando a gente vai comprar um carro, você que sempre compra carro 0 km, né? O Kennedy. O Kennedy. Aí você vai na loja, hoje em dia até proteção de cáter tem que pagar, né? Até tapetinho do banco, do carro lá do chão tem que pagar. Mas aí você compra então um carro, eles falam um carro pelado, né? Que vem um carro sem nada. Carro sem nada. Puro, né? Basicão ali. Basicão, a palavra é essa aí, basicão. Aí conforme você vai, ele vai te oferecendo algumas atributos do carro, né? Você quer ar-condicionado? Você quer porta, como é que é? Tranca elétrica? Enfim, tem um monte de coisa que ela vai botando. Opcionais ali. Opcionais. Então, aqueles opcionais que são na nossa vida seriam como se fosse o caráter. Né? Tem coisas boas e coisas ruins. Então quando a gente nasce basicão. Basicão. E na nossa existência a gente vai adquirindo, né, de acordo com os nossos pendores e as nossas instruções, né, o ensinamento que a gente vai tendo, porque de repente você nasce num lar que tem uma formação,
uma cultura ali, uma formação cristã, por exemplo. Então você vai ser bombardeado ali, bombardeado no bom sentido, tá? Você vai ser instruído, né, com coisas boas. Mas infelizmente tem pessoas que moram em algum lugar, numa casa, ou a sua vida, a sua história de vida não é tão feliz como alguém que nasceu num lar estabilizado, né? Então ele vai ter problemas. Não que o fato de ele ter nascido num lugar desestabilizado, ele vai ser uma pessoa desestabilizada, né? O Max Weber, que é um grande sociólogo, ele dizia que o homem é fruto do meio. Eu concordo em parte, porque morei no Rio de Janeiro e frequentava igrejas em comunidade, e nem todo mundo da comunidade que viveu num lugar perigoso faz parte de um grupo lá que, né, dispensa até falar quem são, né? São pessoas que não têm vínculo nenhum com as coisas de Deus. Então, o homem é fruto do meio? Em parte, sim. Né? A gente vê que o próprio Samuel ele foi criado lá no tabernáculo com os filhos de Eli, a ponto de Deus querer matar aqueles dois, Ofni e Finéias, né? Porque eram homens reprováveis, que eles tinham atitudes reprováveis diante de Deus, mas ele crescia em graça na presença do Senhor. Ele se destacava ali. Se destacava e mesmo Deus era tendo com ele. Coisas erradas diante dos seus olhos, porém ele não... Exato. É bem isso, né, pastor? Interessante, né? Então, a gente falou ali sobre o caráter, né? E o carisma também definindo ali, pastor. O carisma, só pra gente deixar aqui bem declarado. Vamos ver então o que é o carisma, né? O carisma. Deixa eu pegar aqui o carisma. Então, só para entender, para finalizar essa parte aqui, então nosso caráter ele só vai ser transformado se nós morrermos e nascermos de novo em Cristo. Temos que ser regenerados pelo poder da palavra de Deus e nós temos verdadeiramente nascer da água e do Espírito, né? Então, carisma. O carisma, então, é o conjunto de habilidades ou poder de encantar. Que mais? De seduzir, que faz com que o indivíduo pode ser um líder, pode ser um cantor, um pregador, no nosso meio aqui, né? Falando de um pregador. Tem pregadores que são mais carismáticos do que outros, né? Verdade. Tem pregadores que você tem prazer de ouvir, não porque ele não seja um homem de Deus, ou ela não seja uma mulher de Deus pregando, mas é porque às vezes é menos carismática, ou menos carismático. Então, o carisma, apesar de ser também alguma coisa que... porque nós temos expectativas quando nós ouvimos pessoas. Então, de repente, as minhas expectativas são diferentes das suas. Verdade. Então, às vezes, o meu carismático, o meu perfil de carismático tem que atender algumas exigências que eu tenho em mim. De repente, aquele que eu tenho por carismático, para você não é tão carismático. Você tem um outro perfil. Entendeu? Então, isso está muito subjetivo também, essa questão do carisma. Mas, geralmente, os carismáticos eles são pessoas que têm o poder de sedução. Entenda a palavra sedução no bom sentido, tá? De aprender a sua atenção. Atrair, né? Você tem prazer de ouvir a pessoa. E a gente que já é de muito tempo da igreja, a gente vê, às vezes tem pessoa que né, não tem aquele perfil, né? É um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não tem aquela facilidade, né? De repente isso também é alguma coisa que já é inata, a pessoa já nasce com aquilo, né? Você pode ver que de pequeno você vê às vezes um adolescente já tem aquela maneira de falar, né? E o outro já é mais retraído. Não que Deus não tenha obra a fazer naquela vida também. Deus vai usar a maneira dele ser, né? Mas ali sobressai o carisma, né? Já demonstra o carisma. Como o senhor falou ali, pastor, aqui na nossa cidade, em Camboriú, passa muitos pregadores, principalmente na época de Gideões, os encontros maiores do Brasil. Aqui é o celeiro, vitrine, é a vitrine, né? Então, a gente percebe, eu que sou natural aqui de Camboriú, nasci aqui, então passou muita gente aqui famosa e tantos pregadores que se levantaram aqui nos púlpitos dos Gideões aqui, e eu me lembro que há tempos atrás tinha um pastor, não sei se o senhor vai lembrar dele, era um pregador muito conhecido, eu acho que já é falecido, ele é o pastor Jackson Rodrigues. Eu gostava muito de ouvir. Camboriú gostava demais desse homem, desse pregador. Ele, se eu não me engano, ele era de Minas Gerais, parece. E esse homem, ele tinha um carisma. É isso que nós estamos falando aqui. Ele conseguia prender uma plateia por 2 horas e tu não se cansava. E tu queria ouvir mais. Porque ele tinha um jeito, ele é engraçado, ao mesmo tempo tu chorava com ele. Ele te prendia de uma maneira que... Meu pai sempre falava isso. Nossa, a gente ouve ele 1 hora, 2 horas. Parece que ouviu 10 minutos. Carismático. Isso é um carisma, né?
E outros falam 10, parece que falou assim. Meu Deus do céu, não acaba mais. É verdade. O que será? Não porque não esteja falando das Sim, coisas mas- de Deus, mas é a maneira de desenvolver Sim, o parece que que está não- pregando. Parece que não vai, não Que coisa. desenvolve. Mas isso é coisa normal, né? Pastor, uma dúvida assim, pessoal. Então o caráter, ele não se compara como talento, não, né? Seria o quê? Se adquire isso? Ou como? Não, o Perdão, o carisma. O carisma é um talento. É um talento. É um talento. Agora existe técnica para você também. Existem muitas pessoas que elas estudam Para poder. porque a psicologia ela tem ferramentas para poder atrair também as pessoas. Tem Né? como trabalhar isso, né? Tem como trabalhar. Ah, Você sabia que tem gente hoje que está usando. É triste dizer isso, mas alguns pastores estão fazendo curso de hipnose para tentar angariar, atrair mais a atenção e dominar mais o público. Hipnose, você acredita num negócio desse? Então, para você ver. Então, só para abranger um pouquinho mais aqui o entendimento sobre o carisma, né? Então, na teologia, o carisma é um dom, né? Olha aí, Isso. extraordinário e divino concedido a um crente ou grupo de crentes para o bem da comunidade. Às vezes tem grupos que são carismáticos e outros não. Por exemplo, grupos musicais. Né? Claro que quando a gente fala de carisma, está envolvido nisso também, na nossa questão espiritual, está envolvido também a manifestação espiritual, né? Porque tem o carisma pelo lado só da psicologia, né? tem. Mas tem o carisma no sentido de ter a graça, né? Porque a palavra caris vem de graça, né? Desculpe, a palavra graça vem de caris, que é carisma, seria mesmo carisma, né? Então, prosseguindo aqui, vamos ver algumas características dos carismáticos, né? E o problema, quando nós falamos do caráter, o problema do caráter é que o caráter, às vezes a pessoa ele tem um carisma, ele é carismático, mas ele é um mau caráter. Esse que é o problema, né? Então nós vamos ver aqui agora algumas características de uma pessoa carismática e a gente vai ver que vai se encaixar de repente dentro daquilo que a gente tem visto nos nossos dia a dia aí, de pessoas que nós temos prazer de ouvir falar, de cantar, de ensinar, né? A primeira característica de um carismático é que eles são confiantes, né? Eles são autoconfiantes, melhor dizendo. Autoconfiantes. Então eles têm uma confiança em si mesmo. São aquelas pessoas que elas sabem que ela tem bagagem, por exemplo. Ela não se abala com críticas. Então, um carismático, ele pode estar falando, de repente, no meio até de uma igreja. É raro acontecer isso, Sim. né? Você levantar alguém, mas você aí, não sei o quê. E ele ter aquele equilíbrio tal de se desvencilhar daquela situação e continuar como se nada tivesse. Não perde o fio da... Não perde. Sim. Então, geralmente, os carismáticos, eles são autoconfiantes, né? E essa autoconfiança também modifica o modo como você se enxerga. Então, se eu tenho autoconfiança, isso vai mudar também a minha maneira de me ver, né? Porque nem todo mundo me vê como eu me vejo. Verdade. Você às vezes se olha no espelho, mas não é a maneira que as pessoas estão te vendo, né? Isso. Você quer fazer alguma pergunta? Não, pastor, continua. Eita. Então, outra característica do carismático, eles são bons ouvintes. Interessante. E você pode ver como já adiantou ali o nosso terceiro debatedor. Sim. O Nosso Kennedy. terceiro. Tá ali, ó. Ele falou sobre os coaches, né? Os coaches são excelentes, são pessoas excelentes nessa questão da carisma. Carisma. Eles são carismáticos, porque tem que ser carismático. Você acabou de falar aqui, tem pessoas que você ouve 2 horas e você não quer parar. E tem aqueles que ficou 10 minutos e já quer ir embora. Você já pensou um coach 10 minutos de Meu Deus. palestra? Aí complica. Complica, né? Então, eles são autoconfiantes, eles são bons ouvintes, né? Pessoas carismáticas reconhecem que a maioria dos indivíduos possui necessidade de expressar suas opiniões. Então, eles gostam de ouvir a opinião. E toda pessoa gosta de ser ouvida, né?
Então, mulher principalmente, né? E aí tocou no... Todo mundo que é casado sabe Bem disso, isso. né? Mas devemos sim, né? O marido às vezes, não, a esposa está falando, a gente está sempre olhando em outra coisa, não tem que olhar nos olhos, né? Isso serve de lição também para nós, né? Então, todo carismático, ele é um bom ouvinte, né? Outra coisa, eles são acessíveis. São pessoas que você tem livre acesso a elas. Livre acesso. Eu já tive uma certa vez uma experiência que assim que nós terminamos o seminário, a gente queria fazer a formatura numa igreja. E eu fui falar lá, pedir permissão para falar com o pastor presidente de uma certa igreja lá no Rio de Janeiro, uma igreja muito grande, histórica lá, né? Sim. E se apresentou lá um pastor que trabalhava na igreja e disse que era assessor do pastor. Eu nunca vi pastor com assessor, né? Mas depois eu vim saber que era tudo grupo, né? O pastor não tinha assessor, coisa nenhuma. Ele que se apresentou lá. Falei assim, não, eu vou falar. Nós levamos o problema para esse assessor, né? E ele falou, não, nós vamos levar o problema ao pastor e se puder vai dar tudo certo, né? Mas não é o caso. Depois nós falamos com o pastor diretamente. Falei assim, não, irmão, eu não tenho assessor, não. Veja só, um camarada se passando por assessor. Um outro lá, né? Tem essas coisas também, né? Tem. Então, você veja que o carismático, ele tem que ser acessível. Eu me lembro de um pregador muito abençoado, carismático que tinha aqui, mas de Deus, um carisma. Sim. Ele tinha o carisma técnico e ele tinha o carisma do espírito, né? Espírito. Luiz Antônio. Esse aí, eu acho que... Meu Deus. Tá entre os melhores, né, pastor? Não é? Esse tinha. Esse eu ouvi muitas mensagens dele. Não é? O homem de Deus. Tem outros também, carisma, né? Mas esse marcou. Marcou. Tinha tudo, era completo. Né? Meu Deus. Eu me lembro um culto aqui, no Gideões, 2004, se eu não me engano, 2003, 2004, no ginásio. Ele estava pregando de tarde, um sábado. Mas pensa, estava lotado, não dá nem para entrar. Lotado. E tive uma experiência ali, né? Não sei se cabe aqui no momento. Pode. Teve uma experiência ali que se me contasse eu não acreditava. Mas aconteceu comigo. Eu cheguei na porta do Gideões, do ginásio, lá, naquele ginásio lá fora, né? E, irmão, mas estava muito cheio de gente. E ele pregando. Quando eu cheguei na porta, que não dava para entrar, eu comecei a chorar sem motivo nenhum. Eu falei, mas tô chorando por quê? Por que isso? Você tá entendendo? Uma coisa... tipo um mover. Diferente. Eu tava chegando da rua. Não tava nem sabendo o que estava acontecendo lá dentro. Não sabia nem o que estava acontecendo lá dentro. E comecei a chorar de ver sentir aquela coisa assim, né? Falar de sentir é uma coisa muito subjetiva também, né? Mas eu tô falando que eu senti lá, né? E daqui a pouco, irmão, todo mundo foi tomado pelo Espírito Santo ali, começando a falar em língua. E ele queria pregar, e tava muito barulho. E ele mandava o pessoal parar, rapaz. Assim, irmão, daquele jeito dele, né? Irmãos, por favor, vamos nos segurar, porque eu preciso terminar a mensagem. Mas não dá. Ele mandando o pessoal parar, mas era algo que exalava, era algo, né, tava, entendeu? Então, carisma, agora, você imagina, nós estamos falando de carisma, é algo assim, é um dom que você pode usar de técnicas. Agora, você imagina um carisma ainda com a unção do Espírito. E é o que a gente tem visto, né? Então, mais uma vez, o caráter tem a ver com aqueles atributos morais. São as qualificações ou defeitos que a gente tem, morais. E a carisma é um dom. Então, veja só, que uma coisa é desvinculada da outra. O camarada pode ser mau caráter e ser carismático. Aí que é o perigo, pastor. Esse que é o perigo. E a gente tem visto muito... E se confunde daí, né? As pessoas confundem. Né? Pessoas que não têm discernimento do Espírito. Que um dos dons do Espírito que a gente deveria... É um dom do Espírito que quem tem não sabe que tem. Só vai saber... De repente ele até sabe, eles têm algumas sensações, assim, que é o discernimento do Espírito. Né? É aquela coisa, quando você ouve uma coisa, algo que vai de encontro àquilo que você sabe da palavra de Deus, você sente um arrepio, outro sente um soco no estômago, não é? Sim. Então, isso é discernimento. É um discernimento? Isso é dom de discernimento. É tipo, é um dom de agente secreto da igreja. Sim, e talvez ninguém sabe que você tem, mas você está ali no meio. Porque falar em língua dá para saber. Dá para saber. Interpretação dá para saber. Variedade dá para saber. Dom de milagre dá para saber. Dom de cura dá para saber. Agora, esse dom de discernimento é algo que quem tem sabe que tem, porque sente mal quando ouve alguma coisa que vai de encontro à verdade da palavra, né? Sim, é importante demais isso aí, né, professor?
Muito Então, bem. são acessíveis. Vai botar um. Muito bem, nós estamos aqui comentando e falando sobre caráter e carisma. Você pode estar interagindo, participando conosco. Pastor, nós vamos ouvir um louvor e logo após já voltamos com um pouquinho mais de caráter e carisma. Esse tema é gostoso, né? E como é importante ser. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Oh, aleluia! Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não, faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Muito bem, estamos aqui retornando com a programação Teologia em Foco pela Rádio Paz no Vale FM. Temos uma participação. Kennedy, consegue ler aquele nome ali que está meio distante? Não estou conseguindo ver ali. Jaimir Rocha. Ah, o Jaimir, teve ontem lá pregando lá no Cedro. Um abraço, Jaimir. É um amigão meu também, Jaimir, Deus abençoe. Pastor Armando Taranto está mandando um abraço também. Ele coloca ali,
Paz, amigo, sempre é bom ouvir Pastor Taranto. Ô, Pastor Taranto, tu é uma benção ali. Esses amigos aí que a gente tem. O senhor esteve pregando ali agora, né? Eu conheci ele ontem lá. É uma benção. Comprou o livro nosso lá, do Pobres Prósperos lá. Depois é pra comentar lá, é pra fazer crítica, Jaime. Eu vi sua foto ali. Pessoal muito querido lá. Tremeu tudo, Davi. Não, quem sou eu? Não, Se fosse Eliezer, ia quebrar tudo lá. Eu só sou uma voz no a deserto. gente fala só brincando, mas quem treme mesmo é com esse homem aqui, ó. É ruim. Pastor, continuando aqui a temática do dia, nós estamos falando sobre carisma versus caráter, né? Já abordamos algumas coisas aqui. Então a gente quer falar aqui agora um ponto aqui muito, muito importante. O que é carisma e quais são as características de uma pessoa carismática? Então, o carisma, né? Nós falamos aí agora mesmo o que é o carisma. Vamos só voltar aqui. O carisma é um dom, né? Sim. É um dom que a pessoa ela vai usar. No nosso caso aqui, nós vamos usar para o bem, que é para pregar a palavra de Deus. É um conjunto de habilidades, né? Habilidades e o poder de encantar. É aquele poder que você tem. A gente que prega, que ensina. Tem até um livro que se chama O Corpo Fala. Esse livro é bom, quem prega, ensina, lê esse livro, porque lá mostra qual é o resultado da sua prédica, da sua fala, do seu ensino, da sua pregação, no corpo da pessoa que está te ouvindo. A maneira que ela se senta, a postura dela, quando ela está te assistindo, está te ouvindo, mostra se ela está absorvendo, se você está sendo carismático ou não. Então, inconscientemente, a pessoa que está te ouvindo, às vezes se ela dobra os braços assim, as pernas, ela mostra que ela está bloqueando, né? Já não está. Não, já não está. Então você tem que mudar a tua estratégia. Então é bom você conhecer esse livro para mudar a tua estratégia. Porque nem sempre você ser carismático, porque a gente não consegue atingir todas as pessoas. Porque tem pessoas que às vezes estão vindo de um problema, estão passando por uma situação. Igreja é diferente, né? As pessoas quando vêm para a igreja, elas vêm... Todos nós temos problema, né? Mas sempre tem alguém que vem com mais problema do que a gente. Né? E sempre vem com aquela necessidade de ouvir. Então, quando você está pregando, às vezes, a maneira que você está... A estratégia que você está utilizando não está alcançando aquela pessoa. Mas não é porque tem uma pessoa com o braço cruzado que a sua mensagem não está sendo recebida. Se você perceber, numa igreja que tem 100 pessoas, 50 com o braço cruzado, tem alguma coisa errada, né? Pode ir embora. Mas aí se ela estiver relaxada, com os braços soltos, com a mão assim no rosto, então tá mostrando que tá bem, tá? Então agora se cruzou o braço, cruzou a perna, bateu a caneta no rosto do lado assim, tipo assim, não é tão ruim assim como cruzar o braço. Batendo a caneta no rosto, um lápis ou o dedo assim, fazendo assim. Tá analisando. Tá analisando, exato. Então é muito bom ler esse livro, depois a gente pode tratar em outro momento, né? Interessante. Então carisma é o conjunto de habilidades e o poder de encantar e de seduzir, mas entenda bem, seduzir no bom sentido. Você atrair a atenção da pessoa para a sua prédica, para o seu ensino, para aquele momento que você está falando, às vezes até em casa, né? Em casa também. Para os familiares, seja em qualquer momento. Com os filhos, né? E aí você perguntou também, nós já falamos de algumas características, né? Eles são confiantes, são autoconfiantes, né? São bons ouvintes, eles também são acessíveis e eles compartilham conhecimento e vivência. Então, toda pessoa carismática é aquela pessoa que você tem prazer de ouvir, ela está sempre falando das suas... Olha, eu passei por isso. E a gente que é da igreja, que prega, os irmãos gostam de ouvir ilustrações que falam da nossa vida também, né? De testemunho. Só que a nossa pregação não pode ser só testemunho. Só testemunho. Então, é bom que no meio da mensagem você fale alguma coisa. Olha, aconteceu isso comigo. Uma aplicação, exatamente. São técnicas, né? Que não deixa de serem técnicas para te tornar mais carismático, né? Apesar da carisma que você já tem. Até a maneira que você chega no público já mostra que você é carismático. Tem uma diferença também. Às vezes a gente já conhece uma pessoa de outro momento. Então isso já vai ajudar. Já. A pessoa em questão que nós falamos, Luiz Antônio. Sim. Então você já ia com a guarda aberta. Você já ia preparado. Já ia preparado, porque já sabia que ia ser bênção, né? Mas, então, eles também gostam de compartilhar conhecimentos e vivência.
são alegres. Sim. Né? Se Jesus era carismático, Muito, eu acho. então Jesus não tinha cara de delegado. Não. Então, usando essas técnicas aqui, a gente pode dizer que Jesus, ele era uma pessoa alegre. Alegre. Porque as crianças vinham para Sim, Jesus. atraía as crianças. Né? E criança não se aproxima de camarada de cara Ela fechada. percebe, né? Percebe. Só no olhar já... Sim, criança percebe. Então Jesus era diferentemente de que muitas pessoas pregam e pensam, Jesus não andava Sempre triste, carrancudo. eu estou em jejum. Muito pelo contrário. Ele dizia, ó, quando você estiver em jejum, bota um sorriso no rosto. Ele não falou bota um sorriso, mas é para desfigurar o rosto. Então é para alegrar. Para alegrar. Né? E não seja igual aos fariseus que ficam, estou em jejum, estou sofrendo, tadinho de mim. Você já ganhou seu galardão aqui na terra. Passou ali. Já. Então, o carismático, tem que ser uma pessoa alegre, né? A alegria, ela atrai pessoas. Elas também são autênticas. Autenticidade é você falar... eu vou até falar o nome dele aqui, que Sim. é amigo nosso lá da igreja, pastor André, que é o filho do pastor Adão. Eu gosto muito de ouvir o André pregar, que é o filho do pastor Adão, porque ele é uma pessoa muito autêntica. Ele se torna carismático por causa disso. Ele fala dos seus problemas, das suas dificuldades. Eu até sempre falo para ele, poxa, André, você se automutila no púlpito, né? Você se abre, né? É o meu jeito. E é bacana isso. Quando as pessoas veem que um pastor, ele não é um super-homem. Sim, ele mostra que ele entendeu? Tem dificuldades. E Jesus fazia isso. Sim. Jesus chorava. Quantas vezes Jesus deve ter dado topada na pedra e deve ter lascado a unha do dedão, sangrou? Sim. Com certeza. Quantas vezes ele se feriu, se escorregou? Né? Acontecia, né? Então, tem momentos na Bíblia que fala, e Jesus, ele moveu-se em espírito. Então, deve ser um momento que Jesus, ou ele dá aquele suspiro, né? Quando ele falou, é fatal, ele olhou para cima, aquele menino surdo e gago, né? Sim. E ele olhou para cima e falou, é fatal. Ele tipo desabafa, né? Então, ele era autêntico. Jesus era autêntico e por isso que ele era carismático. Todo carismático, ele é uma pessoa sensível. Sensível. Então, para ser carismático, tem que ser sensível às necessidades do próximo. O carismático também sabe controlar suas emoções. Né? O carismático é como eu falei para você. Você de repente está no seu momento ali, acontece uma situação e a igreja sempre acontece alguma coisa. Sim, cara. Eu me lembro, às vezes você está pregando ali e cai um demoniado. Acontece. Então você tem que controlar suas emoções, né? Ou se for até o caso, você mesmo sai em nome de Jesus ali. Sim. E a pessoa vai ser liberta, tem que ser liberta, né? E você continuar como se nada tivesse acontecido. Então, controlar as emoções. Controlar. Ou não se desesperar, né? Não se desesperar, exato, né? Pode acontecer uma situação e igreja a gente nunca sabe. Esse dia eu vi um vídeo rapaz, agora com esse negócio de TikTok é uma benção, né? É uma benção e tem hora que a gente se entristece. Uhum. Mas eu vi uma coisa bem interessante, que é coisa normal lá do Rio, normal porque eu já passei por isso no Rio de Janeiro. Culto em comunidade, você tá na hora do culto e começa a escutar tiro, né? Pá, tiro. E os irmãos lá cantando, né? Aí alguém falou assim, todo irmão, vamos parar. Agora o negócio começou a ficar meio grave. Aí falou, irmão, vamos parar, vamos orar. Eles oraram ali para Deus abençoar lá. Então, isso aí faz parte do controle emocional. Você já pensou, ai, gente, vamos sair correndo, meu Deus, tiroteio. Não, controle, né? E lá tem muito culto na laje, o pessoal que faz culto na laje, eu não sei onde esse programa vai chegar, sabe disso que eu estou falando, né? Uhum. Então, eles sabem controlar as emoções, mas para finalizar, eles são também comunicativos. Tem que ser comunicativo. É uma pessoa que é carismática, tem que ser comunicativa. E finalmente é isso aí mesmo. Não? Elas são comunicativas, né? E elas reconhecem o sucesso dos outros. Isso é muito importante. Poxa, Eliezer, que bom que você conseguiu aquilo, né? Fico feliz por você. Isso é uma pessoa que fica... Só fala, você... mas ele... Né? Você está entendendo? Então você tem que se alegrar com aqueles que se alegram. E Jesus era assim, né? Ele se alegrava com o sucesso dos seus discípulos, né? Quando eles voltam, aqueles 70 de 2 em 2 que ele mandou em Lucas capítulo 10. Senhor,
nós oramos, nós curamos e nós expulsamos demônios. Aí Jesus, não, eu vi mesmo que Satanás caiu como um raio do céu, mas aí viu que o menino está muito eufórico, mas vai para terra, para. Não vos alegreis porque os demônios vos sujeitam. Antes estáis alegres porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, se alegrou com a alegria deles, né? Ele ficou feliz com o sucesso, mas ao mesmo tempo ensinou. Já aplicou ali já deu uma doutrina, né? Deu um ganchinho ali. Outra coisa também que o senhor falou muito aqui de Jesus, que tinha carisma, né? Pastor, uma vez eu ouvi um pregador também falar que Jesus era um excelente psicólogo. O senhor concorda? Assim como... Sim, claro. Como Deus psicólogo. Que era, Sim. Que foi Deus que formou a alma no homem, né? Ele tem que ser o pai da psicologia, o pai, né? da psicologia. Não é nem o Freud, é Cristo, né? Eu também concordo. Porque sim. O homem tinha palavras sábias, né? Sabia colocar as palavras na situação certa. Mano, só de você ver como ele desmontava os fariseus. Isso, colocando ele à prova e de repente ele se saía com uma palavra assim que deixava eles todos atônitos assim. Quando Jesus ele derrubou lá expulsou os cobradores de impostos do templo e expulsou também os vendedores de cabras e de ovelhas e pomba, né? Aí vem os religiosos. Com que autoridade você faz isso? Pois é. O que eu ia responder? Aí ele fala assim, eu vou responder se vocês me responderem. O batismo de João era dos homens ou era do céu, né? Nada a ver. Pois é. Aí se dissesse que é dos homens, por que vocês não acreditaram, né? Se era de Deus, se era de Deus, por que você não acreditava? Se era dos homens, ia ser apedrejado lá pelo povo que acreditava em João, né? Deus. Isso tem que ser psicologia pura, irmão. Ele tinha uma saída rápida, né? Era muito inteligente. É a própria sabedoria, como diz lá em Provérbios 8, né? A sabedoria em pessoa ali, né? Muito bem, nós estamos aqui comentando sobre as aparências enganam, carisma versus caráter. Pastor, eu tenho aqui uma outra, não sei se a gente já comentou. Temos algum exemplo bíblico negativo sobre esta questão de caráter e carisma? Nós temos sim, nós temos lá a igreja de Sardes, né, lá em Apocalipse, quando Jesus fala lá que vocês têm jeito de que estão vivos, mas estão mortos, né? Porque lá em Sardes tinha lá um culto, uma deusa natal de Cibele, que era chamada a deusa a rainha mãe, a deusa mãe, né? Que era uma deusa diferente da Afrodite, era uma deusa idosa, madura, né? E pela tradição lá deles, né? Dos idólatras dessa deusa Cibele, ela tinha tido um caso com o próprio filho, né, e ela queria ter um caso com um empregado, com um servo, só que o servo não quis, segundo a mitologia da deusa lá, e ela então mandou castrar o rapaz, né? Então o culto dessa deusa Cibele, ele era permeado em cima dessa atitude aí. As pessoas ficavam possessas, era uma festa chamada Dia e Sangue, né? E essas pessoas, elas se emasculavam, elas pegavam um estilete e cortavam o próprio pênis e jogavam em cima da deusa. E alguns saíam ensanguentados segurando o pênis na mão. Isso está na história, tá? Começou no século 7 a.C. esse culto a essa deusa Cibele aí, né? E aí vai culminar no ano 90, lá em Apocalipse, e que lá na igreja de Sardes era uma igreja que estava estabelecida num lugar que tinha o culto ao imperador, porque houve um terremoto lá, e ao invés deles somente agradecerem ao imperador, eles faziam culto ao imperador. Não bastava o culto que tinha para Cibele. Por isso que Jesus fala, vocês têm jeito que estão vivos, mas estão mortos. Porque a Cibele era uma deusa que ressuscitava mortos. Então, as falas dos livros, muitas vezes de Apocalipse, tem a ver com a situação da cidade. Onde é que entra aí o carisma? É porque a igreja de Sardes, ela era uma igreja de aparência, né? Olha só, era uma cidade devota a Cibele. Deixa eu só mostrar aqui. E é interessante que essa igreja ela não foi
repreendida por palavra, ela não há palavra de elogio para essa igreja, não é repreendida por problema doutrinário, ela não tem bênção alguma sobre a oposição, não há perseguição, vai tudo bem lá. A igreja só está seguindo o seu líder, tem jeito de que está viva, mas está morta. É uma cidade que vendeu a sua alma para o imperador. Em Sardes tinha alguma coisa bem interessante, porque ela era uma cidade que produzia muita tintura, ela produzia estamparia e impressão. Então ela era uma cidade que a igreja vivia de impressão. Jesus usa exatamente a característica de produção da cidade para mostrar qual era o reflexo espiritual que essa igreja tinha. Era uma igreja que tinha muita aparência, tinha carisma, mas não tinha caráter. Eita. Então acho que é um bom exemplo para a gente mostrar o que era caráter Bem isso, pastor. E carisma. Mas foi uma igreja que Jesus amou, por isso que mandou uma carta para lá, né? Para que ela tomasse jeito. Então, quer dizer, pastor, que a pessoa quando nasce, vamos falar um pouquinho agora do temperamento, talvez uma pinceladinha. A pessoa quando nasce, ela vem impregnada nela já um temperamento, um tipo de temperamento, é isso? Ela vem ao mundo com um temperamento básico, ali, um dos temperamentos, ou vários, não sei como, eu já ouvi falar que todos nós temos um pouquinho de, talvez um pouquinho do fleumático, um pouquinho quem começou com essa ideia era chamado são os fleumas, né? Os fleumas. São líquidos que nós produzimos no nosso corpo, e cada líquido desse aí vai produzir um tipo de uma predisposição para ter um tipo de atitude, né? Quem foi o primeiro que falou sobre isso aí é o pai da medicina, um tal de Hipócrates, né? Que é o pai da medicina. E ele vai falar exatamente sobre esses 4 fleumas aí. Então, é sanguíneo, né? Que é aquela pessoa extrovertida. Tal, meio Pedro, assim, né? Sim, mas de repente também... também é meio estouradão. Tem o fleumático, que é meio Abraão, assim. Não, se você quiser ir, escolhe para onde você quer ir, Ló. Se você for pro norte, eu vou pro sul. Se eu vou pro leste, eu vou pro oeste. É bem light, né? Sim. Moisés também é meio fleumático. É aquele cara tranquilo. Tanto é que Deus fala que ele é o homem mais manso da terra. Mais manso, né? Então, Abraão, Moisés... a gente percebe que sejam meio fleumáticos, né? Temos também o colérico, né? O Nabal, o marido daquela Abigail, que cara era colérico. O Paulo, o apóstolo Paulo, colericão, né? Só que Deus transformou aquele colérico para o bem, né? Então você veja que o nosso temperamento, é claro que isso não está na Bíblia, tá? Sim, isso aqui são estudos aí que fazem, né? A gente não pode pregar isso como verdade absoluta, né? Isso. Mas é interessante. Só para dar uma... E cada um tem um pouquinho de cada, né? Sim, cada um tem um pouquinho. E finaliza com o melancólico, que é aquele cara, ninguém me ama, ninguém me quer. Ele fica se martirizando. Aquele ele tá com uma dor aqui, tem sempre a coisa tá ruim. Hipocondríaco, tem que tomar remédio para tudo, né? E todos nós temos um pouquinho disso, né? Isso, eu creio que todos nós temos, né? Um pouquinho de cada coisa. Alguns sobressaem um pouquinho mais. Alguns sobressaem mais, né? Mas isso aqui tudo faz parte da nossa personalidade. Isso aqui são temperamentos, né? Temperamentos. Agora, os temperamentos, eles já vêm no kit da personalidade. Eles são transformados e controlados pelo Espírito. Tem até um livro aí que eu recomendo, chama Temperamentos Controlados pelo Espírito e Temperamentos Transformados pelo Espírito, do Tim LaHaye. Interessante. É muito bacana esse livro aí. Eu recomendo que quem quiser comprar, né? Acho que até na internet dá para baixar de graça aí, não sei. Tá? Então, o caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. O caráter é a personalidade avaliada do ponto de vista ético, segundo Gordon Allport. Então, caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E o carisma é aquela predisposição que eu tenho para te ouvir 1 hora ou 10 minutos só. É um conjunto de habilidades, né? São habilidades que nos dão o poder de atração, né? De domínio do público. Pastor Armando. O caráter ele pode ser moldado, então? O caráter ele tem que ser transformado. Né? O temperamento ele vai ser controlado. Mas o caráter tem que ser transformado. O caráter, a nossa tendência é para o mal. Tá. O caráter tem a ver lá com o etíope e o leopardo. São atributos que a gente já nasce deformado com aquilo. Agora só o sangue de Jesus Cristo pode nos perdoar e nos transformar, perdoar todo o pecado. Interessante, né? Coisa boa ouvir aqui pessoas que entendem, pastor, o nosso professor aqui do programa Teologia em Foco, pastor Armando Taranto, trazendo aqui muito conhecimento. E temos mais participação ali, pastor. O Manuel Tocha, ele escreve ali: Eita glória,
É bom aprender com vocês, mestre. Benção. Deus abençoe meu amigão, pastor Manuel Tocha, ali do Monte Alegre. Uma bênção de Deus. Esse homem prega. Esse homem aí é usado na mão de Deus. A minha esposa também, a primeira vez que ela participa do programa, a Kelly. Eu te amo, Kelly. Vou mandar uma mensagem para ela aqui. A Kelly escreve ali, ó. Como é bom ouvir vocês. Carisma vocês têm. Deus abençoe. Muito obrigado, que bom. Olha, se ela... E as mulheres são excelentes críticas. A gente tem que ouvir muitas mulheres. Então... A minha maior crítica é a minha esposa. Quando eu vou pregar, ela fala assim, você não devia ter feito aquilo. Mas eu não falei. Falou sim. A minha mulher também, às vezes ela comenta assim também. Então um abraço para você, amor. Te amo. Um abraço para minha mãe que tá ouvindo também, meu pai. Um abraço aí para a família. Toda a nossa família. Só, olha, Zé, aqui, ó, eu me lembrei aqui, ó, existem pessoas com personalidade linda e um caráter horrível. Labão. Meu filho, você é carne da minha carne e sangue do meu. Fica aí comigo. Jacó, né? Enganou 10 vezes ele. Né? E tem pessoas com personalidade horrível e caráter lindo. Apóstolo Paulo. Pois é. Não é? Tem, verdade. E agora só, frequentar a igreja não muda caráter. Ser consagrado ao ministério não muda caráter, podendo até agravar a situação, já que vai ser líder. Curso superior não altera o caráter. Vide crimes de colarinho branco, né? Camarada, a maioria do pessoal do colarinho branco, tudo estudado. Subir monte não muda caráter. Assistir palestra não muda caráter. Ouvir o programa aqui, Teologia em Foco, também não muda caráter. Não muda caráter. O que vai mudar o caráter é o meu arrependimento e a minha conversão à vontade do Senhor. E ser transformado pelo poder transformador, né? Redundando aqui, do Evangelho de Cristo. Só assim, Só assim. Não tem outra maneira, né, pastor? Nosso caráter só vai ser transformado se morrermos e nascermos de novo em Cristo. Temos que ser regenerados pelo poder da palavra de Deus. Temos que verdadeiramente nascer da água e do Espírito. Pastor, é interessante, né? É um tema gostoso de estar falando aqui. Enquanto o senhor falava ali um pouco sobre o caráter, eu lembrei um pouquinho lá da história de Caim e Abel. Ali teve também um caráter, né? O Caim... já nasceram voltados, porque lá quando você vê, acho que é Gênesis 5, que Adão teve filho segundo a sua imagem. Deus, quando criou Adão, criou a sua imagem, a imagem de Deus. E é interessante que em Gênesis 5 diz que Adão teve filho segundo a sua imagem. Então, qual é a imagem de Adão? Pecado, pecaminosa. Só que mesmo assim, você vê que o Abel era voltado para o bem e o Caim para o mal. E são oriundos da mesma fonte. Da mesma fonte. Né? Um honrava a Deus, outro não. Para Deus mesmo qualquer coisa serve. Por isso que Deus aceitou, olhou para Abel e a oferta, mas para Caim e a oferta, então Deus olha primeiro para o coração, depois para a oferta. E a oferta do Caim era uma oferta... Deus viu o caráter, né? Viu o caráter, não era para o bem. E olha que a oferta de Caim era muito mais bonita do que a oferta de Abel, porque você já viu uma mesa de final de ano com frutas e legumes, fazendo aquela cascata de fruta, coisa mais linda. Coisa linda, né? E qual era a oferta de Abel? Um cordeirinho estribuchando em cima de um altar, assim, morrendo. Aparentemente... Feia. Não é feio? Uma situação chocante de ver. Mas Deus aceitou porque viu o coração do Abel. Ele viu a intuição. Porque tem gente que fala, não aceitou porque não era oferta de sangue. Não tem nada a ver. É o coração. Ali era o coração. Era o coração. Era o caráter mesmo. Deus estava sondando. Exatamente, ali. O caráter. O nosso Deus é conhecedor e sonda, né? O nosso assentar, o nosso deitar, o nosso levantar. Talvez você que está nos acompanhando através dessa live, na programação Teologia em Foco, está aí pensando, mas como que eu vou mudar, né? O meu jeito, meu modo de ser, meu modo de agir? Existe o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus transformador nessa noite. Ele pode sim transformar a tua alma, a tua vida, e você sim pode ser salvo mediante esta palavra. Muito grato à participação dos nossos queridos ouvintes. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Deixa suas considerações finais. Amém. Só auxiliando aí, fazendo um adendo no que você acabou de falar. Sim. Vou repetir esse versículo do início. Como é que eu posso mudar a minha vida? Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Verdade. Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Vocês, eu me incluo aí como principal também. Verdade. Você também, tá, eu também. Ninguém se escapa. Então, só pelo poder de Cristo Jesus, né? Por nós mesmos a gente não vai conseguir.
Eita. Mas que esses poucos momentos que nós passamos aqui possa ter sido aí de orientação para aqueles que estão ouvindo, que estão passando por um problema difícil aí. Saber que é difícil a gente negar a si mesmo, tomar a cruz a cada dia, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus a gente vai conseguir. Amém. Você vai também. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Amém. Jesus Cristo. Permitindo Deus, retornaremos na próxima segunda-feira às 20 horas com o programa Teologia em Foco. Uma boa noite. A paz do Senhor. Encerramos aqui o programa Teologia em Foco.